3 vocalistas, 3 bateristas, 3 formações clássicas, 3 décadas de música, 3 gerações diferentes. This is Black Sabbath. Uma banda que tem a formação clássica dos anos 70, a formação clássica dos anos 80 e a formação clássica dos anos 90. Three tales of terror and the supernatural. Você conhece essas 3 formações do Black Sabbath e suas respectivas reparações históricas? Você não sabe do que eu tô falando? Vem comigo que eu te conto tudo. Meu nome é Eduardo de Souza e este aqui é o Sabba Blá Blá. Valeu! Senhoras, senhores e membros do júri. Que o Black Sabbath é uma das bandas mais importantes de todos os tempos, isso todo mundo já sabe. Mas que isso se deve à genialidade e ao trabalho árduo do talentoso guitarrista Tony Iommi, nem todo mundo sabe. Depois do início fabuloso dos anos 70, ao lado dos seus amigos de Birmingham, Tony Iommi foi procurando ao longo dos anos, ao longo das décadas, outros músicos que pudessem carregar com ele o nome e o peso do Black Sabbath. Gente como Eric Singer, Bob Daisley, Ian Gillan, Glenn Hughes, Ray Gillan. Quando eu lia matérias a respeito do Black Sabbath quando eu era adolescente, num tempo pré-internet, eu ficava lendo sobre aquelas formações, sobre aqueles músicos, aqueles superstars tocando no Black Sabbath. Eu pensava, o Black Sabbath é uma banda muito foda, é como se fosse a Liga da Justiça do Heavy Metal. E claro que a maioria dessas mudanças não aconteceu porque o Tony Iommi queria. Vários fatores causaram essas trocas constantes. E no meio dos anos 80 a coisa foi se tornando tão maluca e tão insustentável que o álbum Eternal Idol é um grande exemplo disso. Quando eles entraram no estúdio para gravar o álbum, a banda era uma. Quando eles saíram, a banda era completamente outra. E quando houve a turnê de divulgação, por incrível que pareça, a banda era outra. Apesar da relevância e da importância dos músicos que tiveram uma passagem relâmpago pelo Black Sabbath, a banda ficou imortalizada por 3 formações clássicas. 3 formações definitivas que entraram na história e no coração de todos os fãs. E é sobre essas 3 formações que nós vamos falar a partir de agora, destacando uma música, um álbum e a reparação histórica que houve com essas formações. A formação original do Black Sabbath, com Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, assombrou o mundo a partir de 1970. Juntos, eles plantaram as sementes do que seria conhecido muitos anos mais tarde como Heavy Metal. A genialidade de Tony Iommi, aliado com as letras de Ozzy Osbourne, mas principalmente de Geezer Butler, responsável por ter escrito a maioria das letras da banda nos anos 70, mais a bateria pesada e jazzística de Bill Ward e a voz peculiar do Madman, criaram um estilo único e inconfundível. O Black Sabbath, que existiu entre 1970 até 1978 e 1979, produziu 5 álbuns perfeitos e 3 álbuns mais ou menos de acordo com os próprios autores. E os álbuns são Black Sabbath, de 1970, Paranoid, também de 1970, Master of Reality, de 1971, Volume 4, de 1972 e Sabbath Bloody Sabbath, de 1973. Esses discos são considerados impecáveis, arrebatando milhões de fãs pelo mundo inteiro. Todos esses álbuns venderam mais de 4 milhões de cópias cada um, sendo que o mais vendido de todos foi o álbum Paranoid, com quase 10 milhões de cópias vendidas pelo mundo. E esses álbuns representam o crème de la crème do som do Black Sabbath. Os álbuns Sabotage, de 1975, Technical Ecstasy, de 1976 e Never Say Die, de 1978, representam uma fase confusa musicalmente, pessoalmente e empresarialmente da banda. E apesar de terem músicas maravilhosas, por exemplo, Symptom of the Universe faz parte dessa fase, nenhum dos músicos envolvidos ficaram 100% satisfeitos com nenhum desses 3 álbuns. Toda essa frustração e confusão
resultou na saída de Ozzy Osbourne ali por volta de 1978, 1979. É fácil afirmar que a música definitiva dessa formação clássica dos anos 70 é Black Sabbath. Afinal, se não existisse essa música, provavelmente a gente nunca teria ouvido falar do Black Sabbath. Foi uma música tão poderosa que deu até o seu nome para a banda. E se você está nesse canal, você provavelmente já deve ter ouvido essa música mais de 1 milhão de vezes. E infelizmente não vai ter aquela experiência pessoal intrigante e completamente intransferível que é ouvir a música Black Sabbath pela primeira vez. O álbum que representa essa fase da banda, essa formação, só podia ser Paranoid. Afinal, um álbum que tem War Pigs, que tem Iron Man e que tem a própria Paranoid dispensa recomendações. E mesmo que você não goste de rock, ou que você não goste do Black Sabbath, ou que você nunca tenha ouvido Black Sabbath, com certeza, se você esteve vivo durante os últimos 50 anos e teve acesso a algum meio de difusão audiovisual, com certeza você entrou em contato com alguma dessas músicas. A saída de Ozzy Osbourne, a cara do Black Sabbath, poderia ter representado o final da banda, mas pelo contrário, a chegada de Ronnie James Dio significou o seu renascimento. Eu consigo facilmente afirmar que se estamos falando de Black Sabbath até hoje, é por causa da entrada de Ronnie James Dio. Se não fosse Dio, o Black Sabbath provavelmente teria se tornado uma daquelas bandas dos anos 70 e teria ficado ali, esquecido no passado, dentro daquela caixinha remota e bem fechada. Com a entrada de Ronnie James Dio, Black Sabbath quebrou a barreira do tempo, modernizou o seu som e ganhou a imortalidade. A formação clássica dos anos 80 é Ronnie James Dio, Tony Iommi, Geezer Butler e Vinny Appice. Vale a pena destacar que a era Dio tem Bill Ward na bateria no disco Heaven and Hell, o primeiro álbum da série de álbuns que o Dio gravou com o Black Sabbath. Mas o próprio Bill Ward diz que ele não contribuiu musicalmente para esse álbum, já que o Dio e o Tony Iommi estavam muito entusiasmados em compor juntos, ali estavam numa fase muito criativa e sobrou pouco espaço para a contribuição de outros músicos. No mesmo ano de lançamento do álbum, Bill Ward decidiu deixar a banda e Vinny foi recrutado para nunca mais sair enquanto existiu essa formação, claro. E mesmo sendo mais jovem do que os outros músicos, o meu amigo Vinny Appice conseguiu colocar seu nome na história ao lado de Ronnie James Dio, Tony Iommi e Geezer Butler, a partir de 1980, já na turnê do álbum Heaven and Hell. E por causa disso, podemos considerar Heaven and Hell parte dessa formação clássica da banda. E apesar deles ficarem juntos de 1980 até 1982, o que eles produziram foi muito poderoso. Consideramos os álbuns dessa formação, então, Heaven and Hell, de 1980, Mob Rules, de 1981, e o disco duplo ao vivo Live Evil, de 1982. Ainda teve um álbum temporão, que seria o álbum The Humanizer, gravado em 1992, com o revival dessa formação. Todos esses álbuns, incluindo o Live Evil, que era um álbum duplo ao vivo, superou a marca de 1 milhão de discos vendidos, sendo que maior destaque é o álbum Heaven and Hell, com 3,5 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Infelizmente, problemas com o ego fez com que essa formação não durasse tanto tempo quanto a gente gostaria que durasse. Mesmo assim, essa formação ficou imortalizada na memória, no coração e nos ouvidos de uma geração de fãs. A música definitiva dessa formação é Heaven and Hell. Apesar de ter sido gravada com o baterista Bill Ward, ela também foi imortalizada na versão do Live Evil, já com o Vinny Appice tocando na bateria. Então, ela merece ter esse destaque aqui. E essa música é tão fantástica que, como eu já contei para vocês,
Quando eles a compuseram, eles passaram dias e dias só tocando essa música, porque eles acharam essa música foda demais. Seria impossível não destacar o álbum Heaven and Hell, mas como eu já falei da música Heaven and Hell, acho justo, até com meu amigo Vini Appice, de mencionar Mob Rules, um álbum maravilhoso gravado por essa formação antológica. Mob Rules contém faixas como Turn Up The Night, que é uma porrada no seu ouvido, a própria The Mob Rules, que é incrível, que eu me lembro a primeira vez que eu ouvi ao vivo com o Vini Appice tocando na bateria, foi um momento espetacular, né, Thalita? Você estava junto, você lembra como foi? E The Sign of the Softened Cross, uma música absurdamente pesada, lenta e arrastada, que eu considero uma das maiores músicas do Black Sabbath de todos os tempos. Mob Rules, de acordo com Ronnie James Dio, é uma continuação de Heaven and Hell. Então, senhoras e senhores e membros do júri, levando em conta essas considerações, é impossível não colocar o álbum Mob Rules aqui nessa lista. Essa foi uma das formações mais felizes e absurdamente musicais do Black Sabbath. Tony Martin, Tony Iommi, Neil Murray e Cozy Powell. O primeiro álbum dessa formação foi gravado em 1989 e é o Headless Cross, maravilhoso Headless Cross. Só que ainda não contava com Neil Murray. Esse projeto de reestruturação do Black Sabbath contava com 3 músicos apenas, Tony Iommi, Tony Martin e Cozy Powell na bateria. O baixista utilizado nas gravações do álbum Headless Cross foi um baixista de estúdio, o Lawrence Cottle, que é um monstro. O cara é o baixista de jazz, estava ali gravando com o Black Sabbath. O Tony gostou tanto de trabalhar com ele que deu crédito pro Lawrence Cottle como o baixista do Black Sabbath, mas ele nunca foi o baixista do Black Sabbath. Ele foi apenas um músico de estúdio e participou ali praticamente como figurante do clipe Headless Cross. Mas o Lawrence Cottle nunca realmente fez parte do Black Sabbath. Ele é só um puta de um músico, um monstro das 4 cordas, um baixista de jazz que não tem nenhuma relação com rock, com heavy metal, nada desse tipo. É só um cara que o Tony Iommi gostou, um cara que toca muito e que recebeu uma bufunfa para ser o baixista do Black Sabbath durante as sessões do Headless Cross. E assim como Vini Appice entrou na formação clássica dos anos 80, já durante a turnê de divulgação do álbum Heaven and Hell, Neil Murray entrou para a formação clássica dos anos 90 durante a turnê de divulgação do álbum Headless Cross. Assim que terminou a gravação ali, o Lawrence Cottle falou que não ia tocar com a banda, que não ia sair em turnê, que não era dele, e os caras já convocaram o Neil Murray, que conhecia o Cozy desde o tempo do Whitesnake ali. Eles tocaram juntos no Whitesnake, na melhor fase do Whitesnake. E consideramos os álbuns dessa formação: Headless Cross, de 1989, Cheer, de 1991 e Forbidden, de 1995. Essa formação foi muito importante, primeiro, pessoalmente, por Tony Iommi, porque foi uma das épocas mais felizes em que ele tocou no Black Sabbath. E isso refletia na produção das músicas, na produção dos álbuns. Os caras fizeram álbuns maravilhosos, fizeram músicas maravilhosas. E o único grande problema que houve com essa formação foi não ter nos bastidores o apoio de uma grande gravadora. Nessa época, nos anos 90, o Black Sabbath havia assinado com uma gravadora menor, que era a IRS, e isso acabou causando vários traumas para essa formação, já que a IRS não era tão boa e não era tão profissional assim para ter uma banda como o Black Sabbath. O Tony Iommi, o Cozy e o Tony Martin e o Neil Murray falam que várias vezes eles foram tocar em algumas cidades dos Estados Unidos ou em alguns países. Eles chegavam lá, o pessoal nem sabia que eles tinham lançado novos álbuns. Eles chegavam lá pensando que esses caras pararam de tocar ali nos anos 80 e estão vindo aí tocar sem lançar material novo, sendo que eles estavam ali numa produção constante de novos materiais e álbuns fantásticos. A música essencial para você ouvir nessa formação é The Sabbath Stones.
do álbum Cheer. A sensação que eu tenho é que o Tony Iommi entrou no estúdio um dia, olhou pra cara dos caras e falou: vamos fazer uma música foda? E aí eles fizeram The Saba Stones. Essa música é tão boa, tão importante e tão emblemática que a coletânea que a IRS lançou, que juntava toda essa fase do Black Sabbath pós Ronnie James Dio, se chamava The Saba Stones. E para o álbum definitivo dessa formação, eu destaco Headless Cross. O Neil Murray não estava ali no momento da gravação do álbum, mas ele se juntou à banda logo durante a turnê de lançamento e divulgação desse álbum. E como o Lawrence Cottle é um baixista de estúdio, podemos considerar esse trabalho um trabalho do Tony Martin, do Tony Iommi e do Cozy Powell. E é um trabalho magnífico desse trio. Esse álbum tem Headless Cross, que é uma música maravilhosa, tem Devil and Daughter, que eu acho fantástico, tem When Death Calls, que é foda. Só um musicão, cara. Se fosse você, parava tudo e ia ouvir Headless Cross do começo ao fim, cara. É muito bom. A formação clássica do Black Sabbath nos anos 70 terminou de forma muito esquisita com a expulsão do Ozzy Osbourne, que foi uma expulsão muito traumática para o próprio Ozzy, para o Bill Ward também, que realmente nunca conseguiu se recuperar desse fato, né? Inclusive ele que foi o porta-voz, ele que falou pro Ozzy que o Ozzy estava fora da banda. E depois desse momento, depois da expulsão, rolou muito ressentimento, rolou muita provocação na imprensa e rolou até ódios familiares, uma vez que Sharon Osbourne era filha de Don Arden, empresário do Black Sabbath, e eles tinham um atrito ali entre eles, e eles adoravam espinafrar e provocar um ao outro. Então tinha essa briga entre eles, essas vaidades, e tinha também essa questão do ódio entre os empresários. A formação original do Black Sabbath, com Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, se reuniu em 85 para tocar no Live Aid e depois novamente em 92, quando o Ozzy estava com a suspeita de estar com mal de Parkinson e ele acreditava que ele não conseguiria mais seguir com a carreira, gravar discos e sair em turnê. Então em 92 ele fez um show ali e chamou os caras do Sabbath, o Tony, o Geezer e o Bill, para tocar com ele ali no que seria a despedida da carreira dele. Mas as questões pessoais, as intrigas e as brigas e disputas só foram resolvidas realmente em 1997 com a turnê e o lançamento do álbum Reunion, onde a formação clássica e original do Black Sabbath se reuniu ali para excursionar pelo mundo tocando os grandes clássicos dos anos 70. Já a formação clássica dos anos 80 teve uma tentativa de reconciliação em 1992, como eu falei, com a gravação do álbum The Humanizer, mas eles ainda não estavam preparados para essa volta. A reconciliação e a volta definitiva da formação clássica dos anos 80 com Ronnie James Dio, Tony Iommi, Geezer Butler e Vinnie Appice aconteceu só em 2006 e 2007, quando os caras do Black Sabbath dos anos 80, já uns senhores lá com seus 60, se reuniram e falaram: olha, vamos deixar as vaidades de lado e vamos fazer música boa, que é isso que a gente sabe fazer. Infelizmente, por motivos contratuais, eles não puderam usar o nome Black Sabbath novamente, mas eles lançaram o disco The Devil Will Know sob o nome de Heaven and Hell, mas todo mundo sabe que é o Black Sabbath. Quis o destino que, apesar das tretas, das brigas, das vaidades, que essa formação, a formação clássica dos anos 80, conseguisse se reconciliar a tempo, uma vez que Ronnie James Dio infelizmente faleceu no ano de 2010, no dia 16 de maio de 2010. Mas sua última apresentação ao vivo foi ao lado de Tony Iommi, Geezer Butler e Vinnie Appice, em 29 de agosto de 2009. Já durante aquela turnê, o Dio descobriu que estava com câncer no estômago, eles resolveram cancelar a turnê e fizeram esse último show em agosto de 2009, e o Dio foi tratar esse câncer, mas infelizmente ele não conseguiu resistir. Mas ficamos felizes em saber que essa reconciliação aconteceu em vida.
É importante dizer que a formação dos anos 90 com Tony Martin, Tony Iommi, Neil Murray e Cozy Powell sabiam que eles haviam feito grandes álbuns e grandes músicas. O que deixava eles bastante ressentido era o trabalho pífio da gravadora IRS, como eu falei para vocês. E eles nunca realmente atingiram o número de vendas que eles esperavam atingir com essa qualidade musical, com essa qualidade de composição e com essa formação absolutamente maravilhosa musicalmente falando. Sem contar, claro, como eu já disse aqui, eles se davam muito bem pelo lado pessoal. O Tony Iommi, o Cozy, o Neil e o Tony Martin, eles gostavam muito de trabalhar juntos, eram muito felizes juntos, se divertiam muito juntos, se divertiam em turnês. Mas infelizmente esse lado comercial, as constantes falhas de divulgação da gravadora deixavam a galera bem desanimada, chegando a ponto do Cozy abandonar a banda ali no meio de 95 durante a turnê do Forbidden. Ele falou, mano, não dá pra trabalhar com esse cara aqui porque tá foda. E a reparação histórica dessa formação aconteceu apenas em 2024, com o lançamento do box Anno Domini, onde o álbum Forbidden, que era o mais renegado dentre todos os álbuns da história do Black Sabbath, e eu contei essa história aqui pra vocês, foi completamente remixado. Porque afinal, em 95, uma das grandes críticas de todos os membros da banda foi a sonoridade final desse álbum, ficou muito aquém das expectativas. E essa reparação foi dupla, uma vez que, além do Forbidden ter sido remixado, esse box ter sido lançado, foi lançado por uma outra gravadora, foi lançado pela BMG no dia 31 de maio de 2024, e com o trabalho de divulgação certa, com essas músicas poderosas, com esses álbuns poderosos, o box Anno Domini atingiu o primeiro lugar em vendas nas paradas britânicas em junho de 2024 na categoria Heavy Metal. Parabéns Tony Iommi, parabéns Tony Martin, parabéns Neil Murray, parabéns Cozy Powell. Vocês estavam certos. A música de vocês também é foda. Você conhecia todas essas formações, todos esses álbuns, todas essas músicas maravilhosas? Se você conhecia, escreve aí embaixo, diz o que você acha de cada uma, qual que é a sua melhor, qual que é a sua favorita, qual que você ouviu primeiro. E se você é fã do Black Sabbath, já sabe o que fazer, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa um like aqui no vídeo para fortalecer o rolê e a gente se vê numa próxima. Valeu?